Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz, que nós possamos estar continuamente ligados ao Senhor ressuscitado, que vindo a nós nos convida a viver como Ele viveu, a partilhar o que somos e temos para o bem uns dos outros. Hoje nós somos convidados a contemplar Jesus, que parte o pão para nós, que entrega a sua vida para a nossa salvação, que multiplica os pães para saciar a fome daqueles que estão passando necessidade, que nos convida também a sermos homens e mulheres da partilha, o grande milagre da partilha que precisa acontecer entre nós. O milagre de Jesus no passado, ele tem multiplicado os pães para alimentar tanta gente, chama a atenção para que nós, que somos seguidores dele, continuemos a viver também essa experiência da partilha como um grande milagre que nós somos chamados a experimentar também no nosso tempo, ajudando os irmãos e irmãs a romperem com a fome e a miséria. Acolhamos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 6, de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, mais um milagre, um sinal de Jesus no meio do povo, que, sendo um sinal, convida-nos a não só contemplar o milagre como uma coisa acontecida no passado, mas como algo que continua a acontecer no nosso tempo, como algo também que, sendo um sinal, nos leva a acolher tal sinal e a orientar alguns dos nossos passos, das nossas ações, a partir deste milagre, deste sinal que Jesus realizou. Meu irmão, minha irmã, a gente escutando este evangelho, no primeiro momento a gente vê a preocupação de Jesus, que é aquela de ensinar, de curar, mas é aquela também de cuidar da totalidade da pessoa. Jesus, ele preocupa-se em pregar para as pessoas, ensinando qual é a vontade de Deus para cada homem e cada mulher, mas ele preocupa também com o bem-estar, com a saúde, com saciar a fome daqueles que estão necessitados. Ele vê aquela multidão se aproximar dele, aquela multidão que estava sedenta por ouvi-lo, por ver, os seus milagres. Jesus, ao ver esse povo se aproximar, a preocupação dele em saciar a fome que este povo também está passando. E aí ele vai perguntar para Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer, para que essa grande multidão possa comer. Jesus sabia o que ele podia fazer para saciar a fome deste povo, mas ele quer de verdade envolver aqueles que estão com ele nesta ação
nesta ação de cuidar das pessoas que estão com fome, de cuidar dos necessitados. Jesus, ele faz com que as pessoas que estão ouvindo ele falar, que são seus discípulos, se preocupem também com aqueles que estão passando fome, se sintam responsáveis, pelos que estão passando por necessidade. Por isso ele começa esse diálogo, com Filipe. Depois André também entra no meio da conversa, quando Filipe diz: olha, não tem como, nem 200 moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão para esse povo. Aí André já vem dizer: olha, tem um menino aqui com 5 pães de cevada, 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Veja que a perspectiva dos discípulos de Jesus é de não conseguir compreender que é possível alimentar uma grande multidão, mesmo tendo pouco, desde que se tenha muito amor, desde que se tenha muito desejo de verdadeiramente saciar a fome daqueles que estão passando necessidade. Porque mais importante do que o dinheiro, de que a quantidade, é justamente o amor que se torna partilha, que se torna solidariedade, o amor que está no coração de Jesus e que possibilita o milagre verdadeiramente acontecer. Então nós somos chamados a olhar para este amor de Jesus que abre-se para poder sentir a necessidade daqueles que estão com fome, daqueles que estão necessitados, e se dispõe a fazer o que é necessário. Então alguém tem 5 pães e 2 peixes. E muito mais que 5 pães e 2 peixes, ali se tem o amor de um Deus que deseja de verdade dar para nós o melhor que Ele tem. O seu generoso amor, a sua generosa bondade, para saciar a nossa fome, para poder ir e vir ao nosso encontro e saciar aquilo que nós estamos de verdade necessitando. E aí Jesus então prepara toda uma dinâmica para que o milagre ele possa ser de verdade acolhido. Manda sentar no chão, formar grupos, e aí Jesus ora ao Pai, e aqueles 5 pães e 2 peixes, que pareciam tão poucos, que para André, que para Filipe e para os outros discípulos certamente era nada, se torna uma quantidade enorme de pão e peixe, que sacia a fome daqueles que ali estão, e ainda sobra uma quantidade grande de alimentos que não pode ser desperdiçada. Querido irmão, querida irmã, é o milagre da multiplicação dos pães, é o milagre da partilha que acontece aqui. Deus, na sua infinita bondade e onipotência, no seu poder grandioso, multiplica os pães para saciar a fome daqueles que estão diante dele. Multiplica os pães a partir da experiência do seu amor para transmitir com esta partilha de pães o amor que Deus tem para com a humanidade toda. Um amor que cuida, um amor que é solidário, um amor que sente a dor e a fome de quem está padecendo tais situações. Um amor que vai ao encontro de quem é necessitado. E um amor que sacia com um bem maior aqueles que estão precisando. E é este amor, o amor de Jesus. E Ele faz esse milagre. E Ele faz esse milagre e nos convida, queridos irmãos e irmãs, a lembrar que esse milagre, ele não é só feito lá, mas ele continua sendo feito no nosso tempo. É o milagre da Eucaristia vivida em plenitude. Jesus que dá o seu corpo e o seu sangue para nós, como alimento na Eucaristia, na Santa Missa. E Ele nos convida a sermos também este milagre, a deixarmos tocar de verdade por este sentimento de partilha, para que aquela compaixão que levou Ele a fazer esse milagre para aquele povo faminto que estava na sua frente naquele tempo, continue a tocar também o nosso coração, para que nós também, cheios de compaixão, possamos continuar partilhando a vida e o pão com os nossos irmãos e irmãs, para que o milagre lá acontecido
possa acontecer também no nosso tempo, através da partilha do que temos e somos com aqueles que têm necessidade. O milagre de Jesus, lá no passado, foi o milagre de multiplicar os pães. Certamente o milagre dele hoje é tocar os corações para que possam de verdade partilhar do que tem para o bem de todos. Que nós possamos pedir ao Senhor a graça de que Ele continue a fazer esse milagre hoje nas nossas vidas, para que nós sejamos solidários, para que a gente abandone o egoísmo, para que a gente abandone todo o apego aos bens, a fim de partilharmos o que temos e somos com aqueles que mais necessitam. Que Deus nos dê esta graça e que venha generosa a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, no desejo de viver o milagre da partilha a cada dia, fica com Deus. Um abraço forte. O Senhor ressuscitou. Aleluia.